Oi, pessoal, tudo bem? Professora Daniela Costa, de produção de material didático para educação básica. Nós hoje vamos trabalhar com a unidade 2 do módulo 2. A gente está falando sobre o planejamento da ação extensionista e hoje a gente vai falar sobre materiais pedagógicos para a realização da ação de extensão. Por que, na verdade, a gente estava falando sobre produção de material didático? No módulo 1, a gente trabalhou com conceitos teóricos, né, que orientam a produção geral de materiais didáticos. Então, tanto a noção de língua como identidade social, é saber que a língua que a gente utiliza, as modalidades, o sotaque, as palavras que a gente usa, o jeito que a gente organiza a frase, dizem muito acerca de quem somos, né? E aí a gente estudou na unidade 2 o texto como unidade de ensino. Isso é, como a gente precisa saber, aprender a explorar textos para que o ensino atinja aquele grande objetivo que é da competência comunicativa, que é de os nossos alunos conseguirem ler, compreender e produzir textos nas diversas modalidades da língua, nos diversos modos e mídias de produção, né? E isso tudo a gente vai precisar aplicar na nossa ação extensionista. Então, por isso que no módulo 1 a gente trabalhou com essas noções teóricas e metodológicas, né, que orienta a produção de material didático. E agora no módulo 2 a gente está conversando a respeito do que rege a produção de material didático, do que é o material didático, né, de como ele se organiza, de quais são os seus objetivos, de que depende o nome dele das funções e de como ele se organiza, né? Tudo isso para quê? Para a gente pensar nessa ação extensionista. Ah, professora, então eu vou ter que pensar sobre tudo isso para produzir meu material didático lá na ação extensionista? Sim, precisa. Porque daí a gente vai conseguir elaborar um material de qualidade. E aí o que acontece? Ai, mas eu sou só uma gota d'água no oceano. Mas sabe aquela história do agir local para resultado global? Se vocês aprenderem direitinho, que é o que a gente espera, vocês vão ter uma prática docente mais reflexiva acerca tanto da produção de material didático quanto da análise desses materiais. Então, agora no módulo 2, a gente vai pensar nesses materiais pedagógicos para a realização da ação de extensão, né? Então, na verdade, o que a gente vai pensar a respeito? A gente vai pensar dos roteiros de produção, checklist e avaliação. Então tá, conversamos sobre o que é material didático, seus objetivos na unidade 1. Na unidade 2, agora a gente vai pensar sobre o processo já de produção, porque a gente está falando sobre planejamento dessa ação extensionista. Então, olha lá, segundo a bandeira, no desenvolvimento de uma proposta de material didático, se o meio de comunicação se associa a um processo educacional para comunicar uma mensagem, facilitar a aprendizagem ou tornar-se instrucional, o resultado pode ser caracterizado como um material ou mídia instrucional. O que é isso? O que é um material, então, ou uma mídia instrucional? Aquele que oferece instruções, esse material didático. Se você se associa a um processo educacional, isso é uma organização, um processo de ensino e aprendizagem, para comunicar uma mensagem, essa mensagem usualmente então vai ser esse conteúdo, e facilitar a aprendizagem ou tornar-se instrucional. Então, você contribui para o processo de ensino-aprendizagem ou mesmo se torna instrucional. Então, quando você pensa em tudo isso, você tem um material ou mídia instrucional. Então, vocês imaginem, isso rege a produção de livros didáticos impressos, de livros digitais, de instruções. Já pensaram sobre isso? Das instruções de equipamentos, tudo isso você tem essa mídia instrucional, né? Por exemplo, quando vocês vão acessar o AVA, né, o ambiente virtual de aprendizagem, às vezes a gente precisa dele. Você tem uma instrução de como utilizá-lo. Por quê? Facilita a aprendizagem
e, ao mesmo tempo, se torna instrucional. Então, pode ter uma ou outra característica ou ambas, né? Aí a gente pode trabalhar. Quando a gente está falando do design instrucional, o que, que é esse design? Design é o desenho, né? Esse termo diz respeito a esse desenho instrucional. Como é que se desenha esse material, essa mídia instrucional? Aí a gente vai falar sobre os sentidos e etapas de produção. Isso começou a ser pensado, e aí novamente a gente destaca essa questão de como a gente tem evoluído em termos de estudos, né, acerca dos fatos e mesmo dos conhecimentos, estudar o estudo, estudar o conhecimento, né, como no nosso caso aqui, como se elaboram materiais didáticos. Isso teve uma popularização, esse design instrucional, a partir da década de 1960 nos Estados Unidos. Por quê? Porque auxiliou a sistematização do processo de ensino e aprendizagem. Porque, pelo menos nos Estados Unidos, até antes dessa época, o ensino era muito organizado naquele local, naquela escola, naquele condado, naquele estado, né? E o design instrucional começou a se popularizar lá, mostrando essa relevância da uniformização, da organização dos conteúdos, né, de uma sistematização do trabalho pedagógico, que foi o que a gente viu na unidade passada. Então, isso começou a ser percebido como um ganho para o processo de ensino e aprendizagem. Mas esse design instrucional, pensar sobre esse desenho, essa organização, se popularizou só em 1960 nos Estados Unidos. Mas também se desenvolveu na Inglaterra na década seguinte, né, em 1970, quando foi implementada a gestão dos processos de ensino e aprendizagem, influenciando a educação à distância. Essa sistematização do processo de ensino e aprendizagem foi implementada na Inglaterra. Implementada é colocada em prática, né? Foi colocada em prática, então foi implementada junto à gestão de processos de ensino e aprendizagem. Então, toda vez também que a gente fala em processo, a gente está falando que não é uma coisa simples com um degrau só. Quando a gente fala em processo, a gente fala em estágios, né? E em passos para se conseguir algo. Então, quando a gente está falando em processo de ensino e aprendizagem, a gente não está falando só assim, eu ensino, automaticamente você aprende. Tem todo um processo para o ensino, tem todo um processo, né, passos a serem seguidos ou etapas a serem realizadas para o ensino e aprendizagem, né? E influenciaram a educação à distância. Que hoje a gente tem falado muito de educação à distância quando conversamos sobre internet, videoaula, né? Mas a educação à distância existe muito tempo antes. De novo, podem perguntar para os vovôs aí, para as vovós. A gente tinha na TV antes o telecurso segundo grau, que tinha as aulas, né, da educação básica na TV, que passava, né? Aí a gente assistia, já era educação à distância, né? Tinha um programa na TV Cultura que passava esse telecurso segundo grau. Aí telecurso primeiro grau, na Globo passava de manhã cedinho também. E também há muito tempo a gente tem os livros impressos já, também como educação à distância. Tinha gente que fazia curso de inglês, a Editora Globo era muito presente nesse mercado antes, né? Então, quando você fazia cursos por correspondência, já ouviram falar? Que você assinava lá um determinado material e você recebia toda semana ou todo mês uma apostilinha, um negócio, era bem legal. Já era educação à distância, porque é caracterizada por essa, muitas vezes, pelo fato de que você tem um tempo, ou no momento se dá a produção, e no outro momento se dá a recepção, o consumo, né, a utilização desse material. Então, tudo isso tem processos próprios, organização própria, de que a gente falou, inclusive, na unidade anterior. Então, para vocês verem que a educação à distância já existia na Inglaterra de 1970, né? No Brasil, isso veio a partir de 1980, né?
E principalmente com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, com as TICs, né? Que foi quando o design instrucional passou a colaborar com os processos de desenvolvimento de cursos à distância e presenciais, de material didático em várias mídias e também de aplicativos multimídias. Então, eu falei para vocês, né, nessa década de 1980, 1990, a gente tinha esses telecursos, a gente tinha esses materiais que assinávamos para receber em casa, né? E isso tudo chegou mais ou menos na década de 1980. É normal se a gente pensar, mas demorou tanto, prof, lá em 1960 nos Estados Unidos, só em 80 aqui. Mas vocês imaginem que a gente ainda não tinha essa internet tão dentro de casa como a gente tem hoje. Então as coisas demoravam um pouco mais para chegar aqui, né? Já que esses estudos vieram de fora, né? Então, mesmo assim, eles vão chegando por meio de congressos, né? As pessoas vão participar de congressos em outros lugares, vão estudar, e aí recebem, entendem, compreendem esse conhecimento e o desenvolvem de modo a adequar ou implementar nas suas próprias realidades. É o que aconteceu aqui no Brasil, né? Na década de 1980. Aí, a gente precisa considerar essa gama de profissionais que integram as equipes para o desenvolvimento de materiais instrucionais, também concebidos como ambiente de aprendizagem eletrônicos, esses ambientes. Nós falamos antes, né? O tanto de gente que está envolvida na produção dessa videoaula. Então, a bandeira, ela cita o quê? Um gerente de processo, designers instrucionais, designer a pessoa é o profissional que realiza esse design instrucional, aí é o designer. Experts em conteúdos, escritores, roteiristas, editores, desenvolvedores. Olha só que interessante. O gerente de processo é aquele que vai coordenar a produção. Aí tem o design instrucional, que ele vai falar como isso deve ser apresentado, dependendo daquela mídia, dependendo daquela utilização e do que se vai propor. Aí tem o expert em conteúdo. Isso é, eu sou, por exemplo, expert em ensino de língua portuguesa. Conheço o conteúdo, né? Aí o designer instrucional vai me falar, mas você tem que apresentar dessa forma, porque o gerente do processo quer um produto assim. Pronto, aí é o expert em conteúdo. Aí tem os escritores, aqueles que vão produzir esse material, que pode ser o expert em conteúdo e pode ser uma outra pessoa, né? Aí tem os roteiristas, como é que isso vai ser organizado? É o roteiro mesmo, do passo a passo. Aí os editores, aquele cara que vai pegar esse material pronto e vai editar, vai organizar, vai compilar, vai fazer os cortes, né, que precisam ser feitos. Aí desenvolvedores, equipes de programadores e de testes. Por exemplo, produzimos essa aula. Alguém precisou desenvolver todos esses softwares que a gente está utilizando. Os programadores tiveram que fazer, teve gente que testou. A aula, por exemplo, está sendo gravada aqui num determinado momento. Essa aula ainda vai ser testada, ainda vai ser vista para ver se ela tem algum problema, se o arquivo está direitinho antes de ser disponibilizado. Para isso, a gente precisa de especialistas de vídeo, engenheiros de som, porque vocês imaginam, a gente grava uma aula e aí eu estou desfocada, eu estou longe, eu estou perto, o som não está saindo direitinho, tudo isso precisa ser pensado, né? Artistas gráficos, diretores de arte, por exemplo, quando a gente precisa preparar material, né, didático para o e-book, né, o livro digital para algumas disciplinas. Tem pessoal que fala, mas procura uma imagem assim, procura uma imagem assado. Isso daqui vai ficar mais visual se tiver organizado dessa forma. Isso é, pensando nessa apresentação. Então, é importante a gente pensar que no design instrucional, se é pensar nesse desenho, né, a gente tem muita gente envolvida. Não só o professor, aquela pessoa que detém o conhecimento teórico acerca do conteúdo, mas todas essas pessoas, quem conhece o conteúdo, quem conhece a mídia, quem conhece o software, quem conhece a imagem e o som, tudo isso está bastante envolvido nesse design instrucional.
Aí a gente tem aí um diagrama importante para a gente pensar no design instrucional nas diferentes áreas que temos, né? Então, onde esse design instrucional chega? Onde ele pode acontecer? Vocês estão vendo que o design instrucional está aí no meio desse diagrama, mas as ciências que estão envolvidas, olha só, ciências humanas está à esquerda, ciências da informação está à direita, mais embaixo está a ciência da administração, porque quem está envolvida nesse design instrucional? Psicologia do comportamento nas ciências humanas, né? Psicologia do comportamento, psicologia do desenvolvimento humano, psicologia social e cognitiva. Sabe, psicologia mostrando como é que as pessoas se comportam, se desenvolvem socialmente e como vão entender. Os preceitos dessas áreas são importantes para a gente pensar o design instrucional. Mas também a ciência da informação, porque a gente está notadamente agora sobre as tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, a gente está trabalhando muito com a ciência da informação. Então, o que isso considera? O processo de comunicação, as mídias audiovisuais, a gestão da informação, a ciência da computação. Então, conhecimentos dessas diversas áreas são utilizadas no design instrucional, sem a gente se esquecer das ciências da administração. Então, a gente precisa pensar na informação, quem pensa na informação, na cognição humana, né, individual e social, e também na organização, nessas ciências da administração, na abordagem sistêmica, gestão de projetos, engenharia da produção. Tudo isso é muito caro para os nossos estudos e para o design instrucional, né? Porque essa ação intencional e sistemática do ensino, que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educativos em situações didáticas específicas, a fim de facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios da aprendizagem e instrução conhecidos. Então, é por isso que a gente precisa desse monte de áreas, desses diversos conhecimentos. Por quê? Porque o design instrucional, ele é essa ação intencional e sistemática. Isso que a gente entende por design instrucional, que envolve todos esses processos, todas essas etapas. Planejar, desenvolver e utilizar. O quê? Sejam métodos, sejam técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educativos em situações didáticas específicas. Então, o design instrucional, ele orienta essa produção sistemática, tanto desde o início lá no planejamento, quanto o desenvolvimento e a utilização. A gente acaba utilizando tudo isso e pensando sobre tudo isso por meio do conceito conhecido como design instrucional. E qual que é o objetivo desse design instrucional? Facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos. Então, é por isso que a gente usa preceitos das ciências humanas, notadamente da psicologia, para facilitar essa aprendizagem humana. Para facilitar essa aprendizagem, a gente precisa saber como ela vai ser apresentada. A gente pensa nas ciências da informação, como esses processos serão pensados na ciência da administração. Então, isso tudo faz parte, né, do que se entende por design instrucional. Aí, o que você tem no design instrucional? Para você entender esse discurso pedagógico, vocês vão ver aí que você tem uma linha embaixo do slide que está assim: discurso pedagógico e materialização. Lembra que a gente falou de processo? Então tá. A gente começa com o discurso pedagógico, o que se pensa, o que se espera, o que se quer produzir. E aí você vai para a materialização disso. Por isso é que tá o azulzinho para cá e a materialização para cá. Aí dentro do design instrucional, a gente pode pensar em duas grandes separações, na maior durabilidade e na menor durabilidade. Isso a gente é até meio intuitivo ao ver esses nomes. Por quê? O de maior durabilidade dura mais, é mais perene, mais durável,
continua por mais tempo, né? E o de menor durabilidade é o contrário disso, dura menos tempo. Então, de maior durabilidade, a gente pode pensar em livros e apostilas. Por quê? Porque tanto se eu pensar no material impresso, ou se eu pensar no material digital, eu vou pensar nesses produtos que estão disponibilizados, né? Livros, apostilas, eu posso deixar no repositório, aí vocês podem avaliar hoje, vocês podem estudar daqui a 10 anos, a depender dos materiais, né? E os de menor durabilidade, a gente pode pensar em aulas e cursos. Por quê? Porque por mais que tenhamos atenção ao fato de não marcarmos a temporalidade nas aulas, o que isso quer dizer? Vocês veem que eu não falo assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não falo hoje, dia tanto, do mês de tanto, do ano de tanto, né? Mesmo assim, eu tenho uma menor durabilidade nas aulas se eu pensar que, às vezes, os discursos acerca daquele conteúdo ou o modo como eu me portei, que numa época é muito adequado, em outra já não será mais, né? Fora os exemplos que porventura apareçam nas aulas, isso leva a uma menor durabilidade mesmo, né? Das aulas. E dos cursos também. Vocês imaginam, por exemplo, os cursos que a gente fazia antes? A gente tem os mesmos cursos, a gente fazia curso de datilografia, né? A gente tinha instruções para curso, sei lá, de como conectar a internet antes. Agora não precisa mais, né? A gente não tem mais essas questões. Então, por isso é que dentro do design instrucional, você tem essas produções de maior e menor durabilidade, e você tem que pensar nessas questões na hora de planejar, produzir, para considerar o consumo dessas produções a partir dessas duas grandes características, na verdade. Né? Então, isso é preciso ser conhecido para ser considerado também, né? E aí você tem esse modelo ADE, que é um modelo, né, de adequação para desenvolvimento, investigação e depois estatística, análise do projeto. Então, olha só que legal, que você tem um circuito aí em que a gente pode pensar nos processos. A gente está falando de processo de produção, de etapas de produção. O modelo ADE, ele apresenta esse processo nas etapas a que diz respeito. Então, vocês veem assim, ó, vem no sentido relógio, né? Análise, desenvolvimento, análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. E vocês veem, inclusive, a setinha apontando para o início. Isso é um processo contínuo, que começa, acaba, e aí vai servindo para continuar nesse processo. Você tem, por exemplo, como primeira etapa a análise. O que é análise? Sobre o que você vai produzir. Qual que é o público, qual é o conteúdo, é um produto de maior ou de menor durabilidade, como vai ser consumido, isso tudo está na análise, nesse pré-projeto. Você não começou a desenvolver ainda, você está pensando sobre ele, projetando, sabe? Fazendo esse pré-projeto. Depois você tem o design, né? Então, você pensou no que você vai, sobre o que você vai falar, no suporte, em como você vai produzir, em quem vai receber, qual que é o momento, quais as expectativas, como vai ser distribuído, você pensou em tudo isso. Aí você vai para uma outra etapa do pré-projeto, isso é pré-projeto, a gente nem está desenvolvendo ainda, né? Que é a etapa do design. Então, eu já falei para vocês que design é desenho, né? Então, vamos desenhar isso. Como é que a gente vai desenhar? Como é que a gente vai botar isso em prática? Fiz todas as análises lá, né? De público, de conteúdo, de formato, de suporte, de tudo. Agora eu vou preparar esse material. Como é que eu vou desenhar? Sabe fazer um esqueletinho? Vou fazer esse esqueletinho, é o design.
Isso tudo eu estou, então, no pré-projeto, porque eu ainda estou pensando em como eu vou fazer. Pensei, né? Analisei as necessidades, os objetivos, o público. Organizei o design, fiz o esqueletinho, esse projeto, essa maquete, né? Agora eu vou desenvolver. Nessa terceira etapa aí é que entra de fato o projeto. Por quê? Porque ele entra em desenvolvimento. Eu começo a fazer. Eu pensei em como os pontos principais. Eu fiz esse esqueletinho, né? Essa maquete, esse projeto, e agora eu comecei a produzir. Vou escrever, vou gravar minhas aulas, vou projetar, vou mandar para edição de arte, vou mandar para o pessoal da equipe de som, né? Agora eu vou fazer esse projeto mesmo, mãos na massa, né? É o desenvolvimento, é o que a gente chama mesmo de projeto. Aí você tem a execução, produzir esse material. Pronto, produzi, editei, arrumei, disponibilizei. Aí eu vou implementar. Isso é, vou colocá-lo em prática, vou desenvolvê-lo. Isso é interessante para vocês, se a gente pensar na ação de extensão? Exatamente isso. Vocês têm uma análise, vocês vão partir de um projeto, né? Já, o projeto já está determinado. Aí vocês vão começar a preparar o design a partir dessa análise que já está mais ou menos feita no que diz respeito ao projeto. Isso aí você já sabe do que você vai com que você vai trabalhar, com que aporte teórico, o que você precisa fazer. A parte da análise da ação de extensão que cabe a vocês é a parte do onde eu vou aplicar, quem é meu público, que tipo de material eu vou produzir. Essa é a parte que vocês vão fazer desse modelo AD do design instrucional para a ação de extensão, que é o objeto da disciplina. Aí vocês vão desenvolver, vocês vão escrever esse projeto, né? Vão produzir, vão ver o que eu vou fazer, que atividades eu vou desenvolver. Isso é o desenvolvimento. A implementação é levar isso para a escola, é aplicar isso, né? Apliquei, funcionou, não funcionou. Como é que foi essa execução? Esse processo é o processo da avaliação, né? Porque esse como funcionou, não funcionou, sabe? Assim, o que eu precisaria mudar? No nosso caso, da ação de extensão, essas informações vão para o relatório, que é a reflexão. Olha, eu fiz isso, isso e isso. Isso daqui deu certo, isso daqui deu errado. O que deu errado? Por que será que deu errado? Para a gente fazer essa avaliação, essa reflexão. No caso do modelo AD, já é o projeto versão 2, né? Por quê? Porque você avaliou, viu os benefícios e viu as necessidades, as dificuldades. Aí você avalia, aí o que você faz nesse processo contínuo? Volta para a análise, volta para o design, e aí vai corrigindo essas falhas. No projeto de extensão de vocês, isso não vai acontecer essa versão 2 do projeto. Mas ela pode, inclusive, acontecer para a prática docente de vocês. Olha, eu gostei tanto de desenvolver esse projeto que eu vou pensar de usar essas atividades na minha prática docente. Ah, como que eu vou fazer isso? Aí eu vou pensar nas dificuldades, no que deu certo, no que deu errado. Vou fazer de novo as análises, é para o mesmo público? Como que eu posso dirimir essas dúvidas? Ou como eu posso deixar, sanar esses problemas que apareceram? Aí, por isso é que é um processo contínuo, que a gente volta na análise, design, desenvolvimento, entenderam? Então, eu penso que, como a gente está falando em planejamento da ação extensionista, esse modelo, ele é esclarecedor em relação aos passos que a gente tem que ter, as etapas do processo que a gente tem que cumprir para essa elaboração do material didático, né, da ação extensionista. E aí é sempre preciso pensar o quê? Quando a gente pensa em proposta de material didático, né? Para quê? Por quê? Como? Né? No caso da disciplina, por quê? Porque é uma exigência para quem? Para educação básica 2. Como vocês vão pensar a partir desses nortes que já estão mais ou menos pré-determinados? Mas por que a gente precisa dessas perguntas norteadoras toda vez que a gente vai
propor um material didático? Porque, segundo a bandeira, o tipo de material didático a ser desenvolvido depende das modalidades de ensino, das condições de oferta e finalidades do curso, da proposta pedagógica, do rol de disciplinas, da duração e da carga horária, olha só, do público-alvo, da combinação possível das tecnologias. Então, é interessante pensar como a Denise Bandeira, ela traz para a gente os detalhezinhos do que a gente precisa considerar para essa elaboração do material didático. Vocês precisam pensar nisso na ação extensionista, mas também a gente precisa pensar sobre isso na nossa prática docente, né? Qual que é a proposta pedagógica do curso? Eu tenho que me atentar a isso. Quais disciplinas? Porque para eu não tratar na minha disciplina o tema de outra disciplina. Adequar em relação à carga horária e à duração. Não adianta eu prever trabalhar um monte de coisa num curto espaço de tempo. O grau de aprofundamento do público-alvo. Se eu estiver falando sobre um assunto para educação básica, para Fundamental 2, eu vou falar de uma forma, para o médio, eu vou falar de outro, para a graduação, eu vou falar de outro. As possíveis tecnologias que estão sendo envolvidas nesse processo também. Então, de que materiais eu posso me valer para essas minhas aulas? Eu vou ter celular, eu vou ter computador, eu vou ter só um livro, eu vou ter só um giz, eu vou ter um canetão, eu vou ter giz colorido, eu vou ter só giz branco, né? Isso tudo a gente precisa pensar. A partir daí, nesse módulo 2, se a gente pensar o que foi estudado, nós estudamos o planejamento da ação extensionista, tanto que é o material didático e para que serve, como o design instrucional, como é que ele é desenvolvido, quais são as etapas desse processo. Porque aí nós pensamos que vocês já estarão aptos para planejar a ação extensionista que vai acontecer no módulo 3. Então, o livro que é o material que a gente estudou, né? Foi esse livro da Bandeira, Material Didático, Criação, Mediação e Ação Educativa. Leiam o material, assistam a essa videoaula tantas vezes que forem necessárias, realizem atividades e a gente se vê no módulo 3. Tchau, tchau.